Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal de Invest, quem fala é de Pinheiro. E no vídeo de hoje vamos estar ensinando aqui uma nova série no nosso canal chamado Setups Operacionais, no qual eu vou passar para vocês alguns setups simples de se operar, que você pode estar aí agregando na sua forma de operação aí, tanto no Day Trade ou até mesmo no Swing Trade. São setups simples para quem quer iniciar nesse segmento de fazer seus próprios trades aí, de fazer suas próprias análises. Então são setups bem simples. E nesse vídeo vamos falar sobre o setup 9.1 desenvolvido por Larry Williams, trade norte-americano, que aqui no Brasil foi popularizado pelo trade chamado ATPalex, mais conhecido como Palex. Se você não conhece ainda, pesquise no canal no YouTube ATPalex, que lá você vai ver lá um vasto conteúdo educacional dele, e assim como livros literários de ATPalex abordando sobre esses setups, que na verdade são 4 setups: o 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4. Não, são 4 setups que tem a sua principal linha, a média 9 exponencial. Aqui nesse quadro eu não vou abordar qual é a diferença de uma média aritmética para uma média exponencial, como é que é feito o cálculo, essa parte aí. Se você quiser saber como funciona o mecanismo de uma média móvel, você pode estar pesquisando no YouTube e aí se aprofundando mais como é o funcionamento da média por trás dos cálculos. O meu intuito é passar a parte objetiva, passar a parte teórica e a parte prática de como funciona o setup, certo? Então, a média que a gente utiliza é a média 9 exponencial. Então, essa é a média que é utilizada para fazer esse setup operacional do 9.1 e sucessivamente para o 9.2, 9.3 e o 9.4, certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vou passar aqui o slidezinho aqui bem simples que eu fiz aqui para mostrar para vocês, e depois eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador para a gente ver como é que funciona o movimento da média do setup 9.1 no gráfico, ok? Então aqui a média 9.1 foi criada, desenvolvida pelo trade norte-americano Larry Williams. Foi popularizado aqui no Brasil pelo trader Alexandre Fernandes, ATPalex. Se você não conhece, se você não segue, pesquise no canal do YouTube. O cara é muito bom, o cara é um trader profissional, o cara tem uma didática bem boa, assim, bem simples mesmo. Ele é bem popular mesmo, assim. Eu gosto bastante de acompanhar ele. É um setup simples de operar, tem um bom nível de acerto e payoff. O que seria payoff? É a relação do risco-ganho, Então, ele tem um bom nível de payoff. E é composto pela média 9 de 9 períodos, que aqui a gente vai chamar de MME9, média 9 exponencial de 9 períodos. Como é a sua configuração de compra, A sua configuração do setup, Mais especificamente no sinal de compra, os preços ele vem caindo, em uma breve tendência de baixa, em uma perna de baixa, e a média e a MM9 ela vem acompanhando por cima, caindo junto dos preços. E aí a gente aguarda essa média virar, ou seja, a gente aguarda o fechamento de um candle, e se esse candle que fechou ele provocar com que a média ela incline para cima, então a gente vai marcar a máxima desse candle referência, e aí que fez a virada da média. E aí, se no candle seguinte ele superar 1 centavo acima da máxima, é executado o trade, certo? Eu em particular gosto de colocar 2 centavos acima, certo? Mas aí, se você for ver no livro de ATPalex, acho que é Sistemas Operacionais, se eu estou enganando, do livro dele, que ele aborda esse assunto, que ele fala lá que você coloca 1 centavo, seu gatilho 1 centavo acima da máxima do candle referência. E o stop ele vai ficar 1 centavo abaixo do candle referência, seria o seu stop loss, certo? Então vamos ver aqui como é que seria aqui na teoria esse movimento da configuração do setup 9.1. Então, como eu falei, a gente vem uma tendência, os preços vêm fazendo mínimas descendentes, mínimas menores do que anteriores, e aí ele vem no movimento e posteriormente
me gera aqui um candle que ele provoca com que a média 9 ela incline para cima. Então esse meu candle, eu vou chamar ele de candle referência. E aí eu marco a máxima dele, 1 centavo acima ali, e coloco já o stop, o ponto de stop 1 centavo abaixo. No próximo candle, se ele superar a máxima do candle referência 1 centavo acima, o trade ele é acionado. E aí eu vou conduzindo o trade de acordo com o meu manejo de risco, que aí eu vou ensinar para vocês na prática como é que seria mais ou menos esse manejo de risco. Setup 9.1 na parte da configuração da venda é semelhante com o setup do sinal de compra, só que a diferença é quando os preços ele vem em uma subida, né? Os preços eles vêm subindo e a média, a MM9, ela vem acompanhando os preços por baixo. E aí a gente aguarda um candle referência, aguarda um candle do fechamento, e aí se esse candle que provocou com que a média 9 ela incline para baixo, a gente marca ele como referência, e aí marca a mínima dele e colocam o gatilho 1 centavo abaixo da mínima dele. E se acaso for acionado o trade, a gente entra no trade e aí vai fazendo manejo de risco. Como eu falei, particularmente eu gosto de fazer esse trade colocando 2 centavos acima. Para mim é uma confiabilidade maior, é uma entrada mais conservadora no meu ponto de vista. Então isso é a forma que eu opero, mas na literatura que aborda a questão de setup 9.1, aqui popularizada aqui no Brasil por Alex, é 1 centavo acima da máxima, e o stop vai ficar 1 centavo acima da máxima do candle referência. Então, como é que seria isso na teoria? Temos aqui a configuração sinal de venda. Os preços ele vem formando máximas ascendentes, ou seja, máximas acima de máximas. E aí, em um dado momento, vem um candle que ele gera a inclinação da média 9 para baixo. Então aqui a gente vai considerar esse candle como candle referência. E aí eu marco a mínima do candle, né, o ponto de entrada 1 centavo abaixo da mínima, e coloco o meu stop 1 centavo acima da máxima. E aí trade acionado, o gatilho é acionado e o trade vai sendo percorrido de acordo com o seu manejo de risco. Seria a parte teórica do 9.1. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que seria mais ou menos a questão do manejo de risco. Então aqui vou compartilhar com vocês a tela. Existem 2 formas de você fazer seu manejo de risco. Existe a relação 2 para 1, que no meu caso eu gosto de fazer essa relação 2 para 1, ou seja, eu considero... deixa eu só compartilhar aqui com vocês antes. Então, eu considero o quê? Eu considero que, digamos que a gente venha nesse movimento ascendente, né, fazendo máximas maiores que as anteriores, e em um dado momento, né, um breve momento aí, me gera um candle aqui negativo, que ele provoca com que a minha média 9, que até então ela vinha abaixo dos preços, ela faça essa inclinação para baixo. E aí digamos que no candle seguinte, o meu setup ele é acionado. Então aí eu coloco a minha entrada e o trade vai andando. Então aqui é o meu ponto de entrada e aqui é meu stop. Como seria o manejo de risco 2 para 1? Eu arrisco 1 para buscar 2. Então eu faço a medição desse candle aqui, a amplitude desse candle, e projeto ele 2 vezes para baixo. Então, se o candle tem uma determinada espessura, eu projeto ela 2 vezes para baixo. E aí eu aguardo o trade vir bater lá no meu alvo, que aí eu liquido a minha operação, certo? Isso é uma forma de você levar o manejo de risco 2 para 1. E outro tipo de manejo
que a gente também pode levar em consideração é aquele manejo que a gente leva em consideração o movimento da própria média. A própria média 9 ela vai nos servir como um filtro do stop. Então, eu tenho aqui uma formação de candles de máximas ascendentes, máximas maiores que anteriores, e aí posteriormente me gera um candle aqui que ele provoca a questão da minha virada da média para baixo. Eu venho na média e aí ela é inclinada para baixo. Então aí eu levo em consideração, houve a perda da mínima aí, acionou o trade e aí eu vou carregando até então o meu stop original, ele fica aqui nesse ponto, aqui é meu stop original, e aí eu vou conduzindo o meu trade de acordo com a questão da média. Digamos, a média vem acompanhando os preços por cima dele, fazendo esse movimento, e aí temos formação de mínimas menores que anteriores, e em um dado momento me vem um candle aqui, que esse candle ele faz com que a minha média 9, que vem aqui por cima dos preços, ela incline para cima novamente, acionando um possível 9.1 de compra. Aí o que eu faço neste momento? Neste momento eu trago o meu stop, que está aqui neste ponto, e levo esse meu stop para a máxima desse candle referência que provocou a minha média 9 virar para cima. Se acaso no próximo candle ele perder a máxima, o trade é liquidado e você sai aí da operação. Mas digamos que hipoteticamente no candle seguinte ele dá essa continuação aqui para baixo e o candle vem novamente dando a continuação dessa perna de impulsão, temos uma perna de correção, perna de impulsão, perna de impulsão, perna de correção e perna de impulsão. E aí minha média 9 ela continua seguindo os preços para baixo. Se por acaso a minha média 9, a partir do momento que ela virou aqui para cima, deixa eu só buscar aqui a borracha, vamos apagar este movimento aqui. Então eu tenho a minha média já inclinada para cima, meu candle referência, e digamos que no candle seguinte ele faz uma máxima maior do que anterior e aí liquida meu trade. Então, ponto de entrada, stop que foi remanejado para o candle referência que fez o movimento da minha média virar para cima novamente, ficar inclinada para cima novamente, e aí se for a perda da máxima, se ocorrer a perda da máxima do candle referência, eu liquido o trade. Qual seria o ponto negativo que eu vejo nessa relação do manejo da média? Quando acontece algo parecido com isso, geralmente a minha relação risco-ganho fica um pouco menor. Em vez de ficar uma relação 2:1, às vezes fica uma relação 1:1,5, porque às vezes ele aciona novamente um trade 9.1 de compra. Mas por mais que isso venha acontecer, vamos nesse cenário que aí não foi acionado esse trade aqui, ele não foi liquidado, e aí os meus candles continuam fazendo mínimas descendentes, e aí a minha média ela vem acompanhando o movimento por cima dos preços, e aí você vai só ajustando seus stops ali até onde a média chegar um momento que ela vire para cima, sendo provocado por um candle, e se acaso ele vier perder a máxima do candle seguinte, e aí você liquida o trade. Então seria duas formas de você levar o manejo de risco no 9.1, certo? Então vou mostrar aqui para vocês aqui na prática como é que seria mais ou menos essa lógica. Então aqui a gente tem o gráfico da AMAR no gráfico diário, e eu vou passando aqui o gráfico aqui para vocês devagarzinho, a gente vai acompanhando aqui a média 9. Então a gente vai de um movimento, então aqui o que foi que a gente viu aqui? A gente viu, não sei se vocês podem, deixa eu só dar um zoom melhor, isso, pronto, fica mais fácil. Beleza, então vamos lá no movimento, o gráfico está andando, foi, vocês podem ver que minha média 9 ela está acompanhando por baixo, e aí um dado momento aqui,
Deixa eu ir ajustando aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que foi que aconteceu aqui? Deixa eu só dar um ajustezinho. Pronto. Aqui a gente pode ver o quê? Que a média já está começando a inclinar para baixo. Então eu já posso considerar aqui o quê? Aqui o meu candle referência e o stop acima da máxima e o ponto de entrada abaixo da mínima. E aí no candle seguinte ele é acionado, gatilho acionado, trade executado, e aí a gente vai acompanhando o trade. Então a gente pode ver que a partir do momento que a média, que o preço vai caindo, a média vai seguindo por cima dos preços. E aí, se a gente for fazer a relação 2 para 1, que seria o primeiro manejo de risco que eu falei para você, a relação 2 para 1, o meu trade já teria sido executado. Se eu for levar o manejo do trade pela média 9, vamos ver como é que ficaria este caso. Pronto. A minha média começou a inclinar já para cima, então aqui eu marco que eu trago o meu stop que está aqui e puxo para a máxima deste candle referência e aguardo, se acaso venha perder a máxima dele no candle seguinte, eu liquido a operação. Então vamos lá, perdeu a máxima do candle, então eu liquidei a operação. Então vocês podem ver que no manejo 2 para 1, o meu trade foi liquidado aqui e eu saí numa relação de risco-ganho de 20%. Então, eu arrisquei aqui 10% e ganhei 20%. Já quando a gente fez o manejo o manejo seguindo a média 9, e for fazer essa relação, a gente pode ver que a diferença é bem menor. Então, aqui, do ponto de entrada para o meu ponto de stop, eu ganhei 5%, ou seja, deixei ganhar 15%, deixei ganhar 20% para ganhar 5% nesse trade. Então vocês podem ver aqui na prática como é que seria essa relação de você fazer o seu manejo de risco 2 para 1 ou fazer o manejo de risco acompanhando a média 9. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo aqui na nossa playlist chamada Setups Operacionais. Agradeço de coração pela presença de todos.